Hoje, então, a gente está dando início aí à semana da imersão no direito penal, né? São 3 noites aí que eu quero trabalhar com vocês, temas relevantíssimos de direito penal. Hoje a gente começa com teorias da conduta, amanhã teorias do erro, depois vamos falar de parte especial de direito penal, né, também. Nós vamos trabalhar com vocês aí na quarta-feira, crimes de stalking. Bom, primeiro, boas-vindas a todos, né? Começando o mês de agosto aí. Quero que todos vocês comecem com o pé direito, que seja um novo começo, um novo semestre, cheio de energias boas para todos, de muita esperança, né? Um desejo de coração aí, um excelente semestre para todos vocês. As coisas parecem que começam a melhorar com as vacinas, né? Então, que seja um ótimo semestre para todos nós, tá bom? Pessoal, vamos falar de teorias da conduta, um tema que, né, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de trabalhar com muito material, procuro ser o mais didático ali com o material possível. O som tá bom para vocês aqui? Estão me ouvindo bem? Porque eu vi alguém comentando o som aí. Tudo certo? Carlos Alberto, obrigado, valeu, pessoal. É para todos nós aí, tá? Então, vocês sabem que eu gosto de trabalhar muito com slide, né? Material didático, forneço esse material para vocês. Obrigado aí, Gabriel. Boa noite. E então, aqui nessa live, nós não vamos trabalhar com slides, vai ser só no Gogó. Vou procurar ser o mais didático possível com vocês num tema que é muito denso, né? Então, esse é o primeiro alerta que eu quero fazer com vocês. Gabriela Kimura falando que o som tá bom, a GECOM 2018 também, Daiane, obrigado. Olha, moçada. Então, primeiro alerta que eu faço para vocês em relação a esse tema, que para mim é o ponto nevrálgico da teoria do crime, as teorias da conduta, tá? É um ponto que você precisa conhecer, sempre cai em prova, em todas as etapas, cai em prova objetiva, cai em prova discursiva, cai também prova oral, enfim. É um tema que você precisa conhecer, teoria da conduta. Primeiro alerta que eu faço, quando você vai estudar esses temas, pelos materiais, pelos tratados, vocês vão observar que ele é um tema denso, é um tema carregado de abstração, que chega ao ponto de até separar ali, de tão denso e abstrato, que separa da nossa realidade. Eu não gosto de estudar dessa forma, né? Quem já é meu aluno sabe disso. Afinal de contas, a teoria do crime tem que ser estudada de forma muito pragmática. A ideia, quando a gente estuda a teoria do crime, as definições, os conceitos que estão lá, é que ele traga uma resposta para os conflitos da sociedade, os conflitos que acontecem no nosso dia a dia. E não, a gente não espera uma resposta rebuscada, né? Quero uma resposta jurídico-penal muito sofisticada. Não, a gente quer algo pragmático. Só que quando vocês vão estudar pelos livros, pelos tratados, enfim, pelos manuais, a teoria do crime, vocês vão ver que o Brasil ele recebe uma forte influência do direito alemão. E as teorias alemãs, elas são pouco pragmáticas nesse aspecto, são muito carregadas de abstração, né? Então esse é o primeiro alerta. Vou tentar trazer aqui os pontos mais importantes para a gente analisar de forma o mais pragmática possível, tá bom? Claro que teoria do crime, quando a gente fala nessas teorias da conduta, que é que nós vamos abordar, e a gente vai fazer aqui uma análise em conjunto com as teorias da culpabilidade, não dá para a gente estudar teorias da conduta sem falar das teorias da culpabilidade. Aliás, talvez hoje a culpabilidade seja o grande tema da atualidade do direito penal. Hoje muito se discute sobre a questão do livre-arbítrio. Então nós vamos fazer esse estudo em conjunto, mas eu quero que vocês observem, pessoal, que essas teorias, elas não falam apenas de conduta, não falam apenas de culpabilidade. Essas teorias, elas trabalham todos os pilares do conceito de crime, tá bom? Mas, claro, nós temos aqui aproximadamente 45 ou 50 minutos para abordar o que há de essencial. Nós temos mais de 10 teorias sobre teoria do crime, não é essa a minha proposta. Eu vou falar para vocês aqui o suprassumo, a essência daquelas teorias que são as principais. Nós vamos falar aqui de teoria causal, de conduta, nós vamos teoria neoclássica, teoria finalista e teoria funcionalista nas suas duas vertentes, tá bom? A finalista moderada e a funcionalista que seja a mais radical. Vou tirar aqui os comentários, o pessoal está pedindo, depois eu volto para a gente ver as dúvidas de vocês, tá? Só para não travar aqui. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, então, de crime, estamos falando de teorias da conduta, a gente vai falar de crime aqui, obviamente, de conceito de crime. Quando eu falar para vocês, olha, qual é o conceito de crime? Pessoal, o crime pode ser conceituado, pode ser definido de várias formas, né? Nós temos o conceito formal de crime, ou legal de crime, lá do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal.
crime como sendo uma espécie de infração penal. Vocês sabem, o Brasil é dualista, né? Um sistema dicotômico de crime, de infração penal. Infração penal é crime ou contravenção penal. Nós temos o conceito material de crime, que é muito semelhante ao princípio da lesividade. Nós temos o conceito de crime para criminologia, que é diferente do direito penal, né? O conceito criminológico de crime. E nós temos, então, o conceito analítico ou o conceito dogmático. Não desativou, né? Desativar comentários. Coloquei aqui, vamos ver. Agora sim. Depois eu volto aqui para vocês, eventuais dúvidas para tirar com vocês, tá bom? Se houver tempo aí. Então, o conceito analítico ou dogmático de crime, que vai trabalhar a evolução da estrutura do crime. A evolução das ciências penais, ela foi chegando a um ponto que houve a decomposição do crime em elementos, em substratos, e claro que esses elementos, esses substratos, né, esses pilares que formam o conceito de crime, eles foram evoluindo. Vocês vão ver que depender da teoria, uma teoria enxerga de uma forma, outra teoria enxerga de outra, então esses aspectos dogmáticos, eles acabam variando aí, tá? E o conceito dogmático, então, analítico de crime, que a gente vai estudar com vocês, é sobre ele que nós vamos nos debruçar, é a definição de crime, então, através dos seus elementos estruturais, os famosos estratos ou substratos do crime. Modernamente, o mundo concebe o crime como sendo um fato típico, um fato ilícito e praticado por alguém dotado de culpabilidade. A teoria tripartida, né, desse conceito de crime. Crime como um fato típico, um fato ilícito, praticado por alguém que tenha culpabilidade. Claro, nós temos teorias bipartidas, nós temos teoria quadripartidas, mas o que prevalece é o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Tá? Mas e a punibilidade? A punibilidade não faz parte desse conceito? Por essa teoria que prevalece, a teoria tripartida desse conceito analítico de crime, não, a punibilidade não faz parte desse conceito. Então é possível que o agente não seja punível e tenha praticado um crime. Imagina um sujeito que matou alguém, praticou um homicídio, está sendo processado e no curso do processo ele veio a morrer. Ele praticou um crime, mas a sua punibilidade vai estar extinta. Então a punibilidade não faz parte desse conceito, tá? Outro detalhe importante, que muitos se esquecem, né? É algo simples, mas muitos se esquecem, eu preciso fazer esse alerta. Quando a gente fala, então, em crime como um fato típico, um fato ilícito praticado por alguém que tenha culpabilidade, essa análise, ela deve ser feita pelo operador do direito nessa sequência lógica. Primeiro eu analiso se o fato é típico. Se todos os elementos estiverem presentes, se o fato for típico, há uma presunção de que ele é ilícito. Lembre-se que nós acolhemos o caráter indiciário da ilicitude, chamada aí teoria da ratio cognoscendi. Então, uma vez típico, há uma presunção de que o fato também é ilícito. E isso tem uma consequência prática importante, né? Vamos trazer deixar mais prático possível. Qual é a importância prática da gente adotar essa teoria da ratio cognoscendi, ou da presunção de ilicitude de um fato típico? Isso é importante porque o ônus de provar que o agente ele praticou um fato típico sob o manto de uma causa excludente da ilicitude é da defesa. Então, cabe à defesa demonstrar que o agente que praticou aquele fato típico agiu em legítima defesa, agiu no estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, enfim. Então, esse é o primeiro ponto prático aqui dessa teoria do caráter indiciário da ilicitude. Então, a gente analisou que o fato é típico, depois a gente chegou à conclusão que ele também é ilícito, que ele contraria o ordenamento jurídico, aí a gente analisa a culpabilidade do agente. Se não houver uma tipicidade, que se o fato for atípico, você nem vai analisar se ele é ilícito, se é culpável. Se o fato é atípico, não há crime. O fato pode ser típico e lícito. Se ele for lícito, porque praticado em legítima defesa, não há crime também. Pode ser que o fato seja típico, seja ilícito, mas o agente não tenha culpabilidade. Nesse caso também não há crime. Tudo bem? Então, esse é o alerta que eu queria trazer para vocês. Bom, fiz até um roteiro aqui para seguir, de tanta coisa que eu separei para falar, claro, né? Nós vamos falar de todas essas teorias, mas o supra-sumo aqui vocês têm que entender. Então, nós vamos falar de teoria causal, teoria neocantista, teoria finalista e teoria funcionalista. Mas um tema não é teorias da conduta? Sim, pessoal. A conduta é o primeiro elemento do fato típico. Se você perguntar, ou alguém te perguntar qual o conceito de conduta, você tem que dizer que o conceito de conduta ele foi evoluindo ao longo dos séculos, de acordo com essas evoluções das teorias também. Então, para a gente definir conduta, a gente tem que saber, mas qual teoria você está se referindo? E claro que essas teorias ainda estão em evolução, né?
E como eu disse, então, nós vamos trabalhar as teorias da conduta, fazendo uma análise em conjunto com as teorias da culpabilidade. Acho que dentro do nosso tempo aqui dá para a gente fazer essa análise. E claro, nos cursos que eu leciono, a gente trabalha também essas teorias, fazendo uma análise de todos os substratos do crime. Porque as teorias, todas elas vão se envolver ali no fato típico, de alguma forma. Elas vão trazer ali as suas definições, seus conceitos na ilicitude, uma ilicitude formal, ilicitude material, enfim. E também na culpabilidade, tá? Mas hoje a gente trabalha aqui conduta e culpabilidade. Então, primeira teoria clássica, teoria ou sistema, tanto faz, tá, pessoal? Teoria ou sistema clássico. Quando que surge essa teoria? É a primeira teoria, início do século XIX. Quem são os expoentes dessa teoria? Eu quero que vocês lembrem de dois nomes, então, List e Belling, tá? Franz von Liszt e Ernst von Belling. Então, Liszt e Belling. Tanto que essa teoria clássica, aqui, ou causalista, ela também tem expressões sinônimas. Ó, teoria é o sistema clássico, causalista, naturalística, causal naturalista, mecanicista, veja quantos nomes, ou sistema Liszt-Belling, justamente em relação ao nome desses expoentes aí, Liszt e Belling, tá? Bom, quais os fundamentos dessa teoria clássica? Esse é um ponto importante que muitas vezes você não se atenta a isso no manual, tá? E às vezes nem todos falam isso, né? Você precisa observar que essa teoria clássica, início do século XIX, ela é baseada nas ciências naturais e no positivismo. Isso vai influenciar, né? As ciências naturais, o positivismo vai influenciar essa teoria. Ela é baseada nisso, isso que fundamenta, né? Então ela vai analisar o mundo numa ótica aí, naturalística, de causalidade, causa e efeito, sem muita abstração, sem muita valoração. Na verdade, sem qualquer valoração. Então, quando a gente fala em teoria clássica, em teoria mecanicista, em teoria causalista, lembre-se disso, uma lei, uma teoria que vai obedecer às leis da física, lei de causa e efeito. Parece um absurdo, né? Você vai falar, pô, mas isso é um absurdo, mas, pessoal, não é um absurdo, né? Isso não é certo, não é errado, não é bom nem mal, mas lembre-se que nós estamos no início do século XIX. E quando a gente fala em início do século XIX, a gente tem que lembrar, então, que nós estamos numa fase em que a humanidade ela estava influenciada, ela estava encantada, ela estava fascinada com as descobertas da ciência, com o avanço da física, com o avanço da matemática, das ciências naturais. Estava fascinada com tudo isso. Aliado a isso, nós passávamos por um momento de grande insegurança jurídica, até que Auguste Comte, então, ele vai introduzir no direito o positivismo. Por que ele faz isso? Para trazer certezas no direito. Quando você não tem certeza ali no direito, qual a melhor maneira, então, de você buscar a certeza? É você introduzindo ciências exatas. Vamos trabalhar, então, com física, vamos trabalhar com matemática no direito, justamente para diminuir essa insegurança jurídica, para reduzir a margem de arbítrio ao máximo possível. E qual que é o grande problema, né? Então, é uma teoria clássica, uma teoria que trabalha com positivismo, que trabalha com ciências naturais, com leis da física, leis da matemática. O grande problema é que o direito ele não é uma ciência exata. O direito é uma ciência essencialmente valorativa. Nós trabalhamos com o justo, com o injusto, com o certo, com o errado, não uma mera constatação de ser ou não ser. Lembre-se, o direito não trabalha com fórmulas matemáticas. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, todo aquele que dirigir embriagado e cometer ali, se envolver num acidente, matar alguém, deve responder por homicídio, dolo eventual. O direito não trabalha com fórmulas matemáticas, a gente tem que analisar o caso concreto. Um dolo eventual, né, o sujeito, então, ele assume o risco de produzir um resultado, mas quando a gente vai analisar esse caso concreto, um sujeito embriagado que matou alguém ao volante, a gente percebe ali que as testemunhas oculares, elas narram para o delegado de polícia que ele saiu embriagado do veículo, muito preocupado com a situação, ligando para o bombeiro, procurando ali telefone familiares para socorrer de alguma forma a vítima. Ele tinha uma marca de frenagem, a perícia constatou uma marca de frenagem de 30 metros do veículo, que demonstra que ele não queria aquele resultado. Então repare como a gente não pode trabalhar com fórmulas matemáticas. O direito não é uma ciência exata. Ele tem que trabalhar ele trabalha com valores, né? Essencialmente valorativo. Então a teoria clássica se baseia nessas ciências naturais, no positivismo. O que é crime, então, para a teoria clássica? Ela vai dizer que crime é fato típico, um fato ilícito praticado por um agente culpável. E aqui você tem que entender essa estrutura, porque isso aqui é nisso que nós vamos trabalhar, nesses pilares aqui, nos estratos do crime.
Fato típico, ilícito, culpável. O fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E aqui, esses 4 elementos, eles estão presentes em todas as teorias, tá? Claro que as definições, os conceitos deles acabam mudando nas teorias, mas eles estão presentes em todas elas. Aqui não muda. Agora, quando a gente olha para a culpabilidade, na culpabilidade vai ter mudança. Então, na teoria clássica, a gente tem fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Temos a ilicitude, o fato ilícito, e nós temos a culpabilidade. E olha como ela era pobre, né, inicialmente, essa culpabilidade. Ela tinha aqui a imputabilidade do agente como pressuposto, a imputabilidade do agente sendo pressuposto da culpabilidade, vai tentando visualizar aí um mapa mental, vai criando aí dele. E nós temos como espécies de culpabilidade, a verdadeira razão de ser da culpabilidade, o dolo e a culpa. Dolo e a culpa, né, que são ligados ao elemento psicológico aqui, né, do agente, eles estão na culpabilidade. Por isso que se diz que nessa teoria clássica da conduta, a teoria da culpabilidade é uma teoria psicológica, porque dolo e culpa estavam aqui alojados na culpabilidade, tá? Teoria psicológica, portanto. Um vínculo psicológico que estabelece ao agente que pratica um fato típico e um fato ilícito. E o que vem a ser conduta para essa teoria clássica? Conceito de conduta para ela. Vai dizer, conduta é um movimento humano voluntário que produz um resultado no mundo exterior. Um movimento humano voluntário que produz um resultado no mundo exterior. Então vamos imaginar um exemplo. Imagina que você está no stand de tiro, está lá disparando no alvo e de repente, de forma inadvertida, alguém entra no stand, entra na pista e acaba sendo alvejado por você. Para a teoria clássica, essa teoria que nós estamos estudando, você praticou um fato típico, você praticou um fato ilícito de um homicídio, mas você não será culpável porque você não agiu com dolo e nem culpa exclusiva da vítima. Você não agiu com dolo e culpa, tá? Mas você praticou um fato típico e um fato ilícito. Os aspectos objetivos do crime, fato típico e fato ilícito, estão preenchidos. O que não está preenchido é o aspecto subjetivo aqui, que é a culpabilidade. Outro exemplo, né, que eu dou em aula, você está dirigindo o seu veículo na correta mão de direção, imprimindo uma velocidade compatível com o local, do outro lado, numa calçada, tem uma criança que está ali de mão dada com os pais, e de repente, quando você está passando com o veículo, ela consegue se desvencilhar das mães, corre para atravessar a rua e se joga na frente do seu veículo, a ponto de você não ter tempo hábil de frear o carro. E acaba ocorrendo ali um impacto e a criança morre. Para essa teoria, você praticou um fato típico, um fato ilícito, mas não responde por crime porque você não tem culpabilidade. Compreendeu isso? Dolo e culpa estão alojados na culpabilidade, por isso aqui é uma teoria psicológica da culpabilidade. E a conduta é um movimento humano que produz um resultado no nosso mundo fenomênico. Um conceito bastante pobre, veja, início do século XIX, né? Uma teoria clássica, tá? Quais são as grandes críticas dessa teoria? Primeiro, se conduta é um movimento humano, repare, ela não explica os crimes omissivos. Ela não explica os crimes omissivos, né? Aqueles crimes que não têm movimentos, crimes que são uma inação, omissão de socorro, por exemplo. Então essa é uma crítica. Segunda crítica, ela não explica a tentativa. Veja, se eu pego uma faca e coloco lá, eu pego e furo o meu desafeto, como é que eu sei se estou diante de um fato típico de lesão corporal consumada ou se é uma tentativa de homicídio? Se eu só vou analisar o dolo e culpa lá na culpabilidade, então fica difícil até de você tipificar a conduta. Não explica a tentativa, portanto. Não explica os crimes que exigem um elemento subjetivo específico, uma finalidade especial. Imagina que o empresário está lá no cativeiro. Como é que você sabe se o criminoso está praticando um sequestro, cárcere privado, sequestro, ou se é uma extorsão mediante sequestro? Se ele sequestrou aquela pessoa com o fim de receber ali uma vantagem de vida. Então não explica isso, porque a conduta não tem finalidade. Dolo e culpa estão na culpabilidade. Não explica o crime culposo. Vale lembrar que toda a estrutura, toda a construção de crime, ela foi criada, foi elaborada, idealizada, pensando no crime doloso, pensando no homicídio, pensando no furto, no latrocínio, no estupro, mas não no crime culposo. Então essas são as críticas que pairam sobre a teoria clássica, essa teoria mecanicista, uma teoria então que se baseia nas leis da física, da lei da matemática, onde a gente tem a introdução aí do positivismo para tentar trazer uma certeza e menos insegurança jurídica, tá bom? Claro que essa teoria, então, sofre essas críticas, ela vem sendo aperfeiçoada, e a teoria seguinte, a teoria clássica, é a teoria neoclássica, agora início do século XX, primeiras décadas
do século XX. Então, essa construção de delito do List e do Belling, né, sistema List e Belling, teoria clássica, ela sofreu transformação pela teoria neoclássica, onde os principais expoentes, Metzger, Frank e Mayer, tá? E aí, pessoal, aqui é importante você entender também, ó, o que eles vão dizer? Eles vão falar o seguinte, olha, eles vão romper com o causalismo, vão falar, não tem nada de leis de física, de mera constatação, não tem nada disso. O direito não deve se preocupar com dessa forma, porque o direito não é uma ciência exata. Então eles começam a trazer, essa teoria começa a trazer, eles buscam o retorno de princípios filosóficos de Immanuel Kant. Por isso que essa teoria neoclássica também é chamada de neocantista. Neocantista ou teleológica do crime, teleológica do direito, tá? Ele vai dizer, olha, nós não devemos analisar o crime, não devemos analisar aqui o direito com base nas ciências naturais, uma ciência do ser, porque ele é uma ciência do dever ser, uma ciência cultural, uma ciência carregada de valores. Então nós vamos abandonar o positivismo, vamos abandonar aqui as leis físicas, as leis da matemática, as leis das ciências naturais e vamos trabalhar agora com valores no mundo jurídico, um método axiológico. E vocês vão observar, quando vocês estudam o neocantismo, que essa teoria ela é carregada então de valores. Carregada, ela é muito densa, carregada de valores em todos os estratos do conceito analítico de crime. Vocês vão observar isso lá no fato típico, vocês vão observar na ilicitude, vocês vão observar também no campo da culpabilidade. Então, o neocantismo, qual foi a contribuição que eles dão aqui? A estrutura do crime não é alterada, continua sendo um fato típico, um fato ilícito praticado por um agente culpável. O dolo e a culpa, eles continuam na culpabilidade. Então, veja, dolo e culpa, que lá no causalismo, eles eram espécies, né, de culpabilidade, eles eram a razão de ser da culpabilidade, deixam de ser espécie, se tornam elementos. Se tornam elementos, não são mais a razão de ser, né? Então, aqui na culpabilidade, nós vamos ter 3 elementos para a teoria neocantista. A imputabilidade do agente, o dolo e a culpa, então, elementos psicológicos continuam aqui, ela continua sendo uma teoria psicológica da culpabilidade, mas é adicionado aqui um elemento normativo, que é justamente a exigibilidade de uma conduta diversa. Então, em razão disso, qual é a teoria que nós temos da culpabilidade no neocantismo? Veja, lá na teoria clássica, nós falamos que lá na culpabilidade, nós temos uma teoria psicológica, dolo e culpa estão aqui, na culpabilidade. Na teoria neoclássica, o neocantista, carregado de valores, denso, nós vamos ter muitos valores normativos. Quando a gente fala em valores normativos, é tudo aquilo que o operador do direito tem que valorar no caso concreto, avaliar no caso concreto. Então aqui nós vamos ter na culpabilidade a imputabilidade do agente, dolo e culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Uma teoria que é ao mesmo tempo psicológica e normativa, porque nós temos valores que precisam ser perquiridos, pesquisados no caso concreto. Então percebem a evolução? Teoria psicológica da culpabilidade aqui no sistema clássico, no sistema neoclássico neocantista, um sistema de culpabilidade, uma teoria da culpabilidade que continua sendo psicológica, mas ela é psicológica normativa, porque nós temos esse valor que é agregado. E aqui tem um detalhe, pessoal. Esse dolo aqui, esse dolo que está na culpabilidade no neocantismo, ele é chamado de dolo normativo. Veja, teoria psicológica normativa, tem que ser valorado. Esse dolo normativo, ele tem 3 elementos, isso é fundamental você lembrar. Isso aqui cai muito em prova. Quais elementos do dolo normativo aqui? Ele tem a vontade, ele tem a consciência e a consciência atual da ilicitude. Não basta o agente matar alguém tendo vontade e tendo consciência. Essa consciência atual da ilicitude é aquela consciência que existe no momento da ação, concomitante à ação, e que ele sabe que a sua conduta é contrária ao direito. Então eu tenho que matar alguém, eu tenho que ter a vontade de matar alguém, tenho que estar consciente que estou matando alguém e tendo a consciência naquele momento, uma consciência atual, de que matar alguém contraria o ordenamento jurídico, que matar alguém é crime. Tá? Qual o conceito de conduta para a teoria neoclássica, para a neocantista? Aqui eles vão corrigir aquela falha da teoria clássica. A teoria clássica que fala conduta é movimento. Aqui eles falam não é movimento, porque movimento não explica os crimes omissivos. Então eles vão dizer que conduta é um comportamento humano voluntário que causa um resultado. Então aqui ela abrange o crime omissivo. Beleza? Então, ó, 2 teorias até agora, né? Teoria clássica,
que na culpabilidade ela é psicológica, e teoria neoclássica, que na culpabilidade é psicológica normativa. Em ambas essas teorias, dolo e culpa, elas integram a culpabilidade. Quais as grandes críticas da teoria neoclássica ou neocantista? Primeiro, que dolo e culpa continuam na culpabilidade. Isso é um grande erro. Não dá para a gente pensar numa conduta sem dolo e sem culpa, uma conduta sem uma finalidade. Essa é a grande crítica. Outra crítica é que esse movimento neocantista, ela traz conceitos, traz definições muito densas, de alto cunho valorativo, que são muito abstratas, que fogem da concretude que é exigida pelo direito penal. Então essas são as duas principais críticas que a gente enxerga aí, que a doutrina faz para o neocantismo, tá? Agora, olha só que interessante. Metzger, ele vai dar uma pimentada aí nessa teoria. O Metzger, ele vai falar o seguinte, olha, considerando essas críticas do causalismo, considerando essas críticas do neocantismo, que não explica o crime culposo, que não explica a tentativa, então ele começa a defender uma teoria que ele chama a teoria da dupla posição do dolo. Ele vai dizer que existe o dolo na culpabilidade, mas que nós temos também um dolo lá no tipo penal. Olha só que interessante, esse é o embrião do dolo aqui no tipo penal que Weltzl, no finalismo, ele vai aprimorar. E é justamente agora nós vamos abordar a teoria finalista de Weltzl. Tá bom? O que o Weltzl, então, já agora meados do século XX, Hans Weltzl é o pai do finalismo, né? Ele vai trazer agora um subjetivismo aí. Ele traz profundas alterações na estrutura dogmática do crime. Você vai perceber que o crime continua sendo um fato típico, um fato ilícito, praticado por alguém que tem culpabilidade, assim como, então, nós vimos no causalismo e nós vimos aqui no neocantismo. Mas a grande diferença, a principal contribuição de Weltzl foi que ele retira o dolo e a culpa aqui da culpabilidade, ele vai retirar da culpabilidade e vai colocar onde? Ele migra lá para o fato típico, para o primeiro elemento, que é a conduta. Ele vai dizer que toda conduta é dirigida a um fim. Não dá para a gente conceber uma conduta sem uma finalidade, que é intrínseca a ela. Então ele fala, peraí, o dolo e a culpa estão alojados no extrato errado. Não é para estar na culpabilidade, tem que estar aqui, na conduta. Joia? Então, conduta, ele passa a ser qual o conceito? É um comportamento humano voluntário, veja, comportamento, né? Esquece aquela ideia de movimento, porque não explica os crimes omissivos. É um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Olha como isso é importante. Vamos voltar àquele exemplo lá do stand de tiro. Você está lá no stand, atirando no alvo, passa uma pessoa de forma inadvertida, ali um novato, entra na sua frente, levou o tiro, foi alvejada e morreu. Para as teorias anteriores, clássica e neoclássica, você praticou um fato típico, um fato ilícito de homicídio, mas você não responde por crime porque você não agiu com dolo e culpa, que estão na culpabilidade. Você não tem culpabilidade. O Weltzl vai dizer que esse fato sequer é típico. Se a conduta ela deve ser dolosa e culposa, e nesse exemplo você não agiu com dolo e culpa, então nem fato típico nós temos. Nós nem vamos dar sequência na análise dos demais estratos do crime. Se o fato é atípico, você não vai analisar se ele tem ilicitude ou não. Nós só vamos analisar a licitude. Para você falar que um fato ele é ilícito, ele pressupõe análise do fato típico. Você já tem que saber que o fato ele é típico. Da mesma forma, naquele outro exemplo, em que a criança se desvencilhou ali dos braços dos pais, atravessou a rua, se jogando na frente do seu veículo, e você ali na correta mão de direção, imprimindo uma velocidade compatível com o local, sequer teve tempo de frear o veículo e evitar o abarroamento. E a criança morreu. Para as teorias anteriores, clássica e neoclássica, você praticou um fato típico de homicídio, um fato ilícito, mas não é responsabilizado porque você não tem culpabilidade, não há crime. Para o finalismo, você sequer praticou um fato típico. O Weltzl vai dizer que é sacanagem apontar um dedo para esse pai, para esse motorista, por exemplo, e dizer, você praticou um fato típico, um fato ilícito de homicídio, mas você não responde por crime porque não tem culpabilidade. É uma sacanagem apontar o dedo para aquele que está no stand de tiro e falar, você praticou um fato típico, você que está atirando no alvo aí, e que não teve dolo e nem culpa naquela morte, porque a pessoa agiu, foi culpa exclusiva da vítima, mas você praticou um fato típico de homicídio, um fato ilícito de homicídio, mas você não tem culpabilidade, então não há crime. Então Weltzl fala, não, está errado. Dolo e culpa não estão na culpabilidade, eles estão na conduta. É o primeiro elemento do primeiro extrato, né, que é o fato típico. Então, se a conduta não é dolosa ou culposa, esquece, o fato é atípico, não há crime. Joia?
Agora perceba o seguinte, né? A gente fica aí toda a doutrina, a gente fica em aula explicando essas teorias, mas percebam que pouco importa, né? Se a gente está trabalhando no sistema clássico, neoclássico, bipartido, tripartido, no fundo o resultado é o mesmo, né? Nesse caso aí, quando a gente não age com dolo ou com culpa, não há crime. É que o fundamento é distinto. Para alguns é porque não tem culpabilidade, para outros é porque não temos, o fato não é típico, tá bom? Agora, qual é a teoria da culpabilidade aqui no finalismo? Então, se eu falei para vocês que aqui no sistema clássico, a teoria da culpabilidade ela é psicológica, dolo e culpa como espécies de culpabilidade, a verdadeira razão de ser da culpabilidade. Se na teoria neoclássica ou neocantista, a teoria da culpabilidade ela é psicológico-normativa, porque dolo e culpa, elementos psicológicos, continuam na culpabilidade, mas nós temos elementos normativos que precisam ser valorados. Lembre-se disso, né? O neocantismo ele traz essa carga valorativa muito grande em todos os estratos do crime, abandonando as ciências naturais, o positivismo introduzido pelo sistema clássico. Então aqui nós temos a teoria psicológica normativa no sistema neoclássico. E no finalismo? No finalismo, perceba que Weltzel, ele tira o aspecto subjetivo, né? O dolo e a culpa não estão mais na culpabilidade. Sai de lá e foi parar aonde? No fato típico. O que sobra lá na culpabilidade? São 3 elementos. A imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude, reparem, não é atual, mas potencial consciência da ilicitude, e a exigibilidade de conduta adversa. Elementos que precisam ser valorados no caso concreto. Precisam ser pesquisados, valorados no caso concreto. São elementos puramente normativos, não temos mais elementos psicológicos. Por isso que se diz que a teoria da culpabilidade, com a chegada do finalismo, é a teoria normativa pura da culpabilidade. Pessoal, vocês têm que estudar as teorias da conduta fazendo essa análise concomitante com a culpabilidade para vocês entenderem a teoria da culpabilidade. Aliás, nós só vamos finalizar na aula de amanhã, inclusive, a teoria normativa pura. Tá bom? Então a gente vem com uma teoria psicológica da culpabilidade, passa por uma teoria psicológico-normativa e depois a gente chega no finalismo com uma teoria normativa pura, sem qualquer dolo e culpa aqui, sem elementos psicológicos na culpabilidade. E aí, quais são as características marcantes do finalismo? É o que caiu numa prova oral já, né? É a chamada culpabilidade vazia. No finalismo, a culpabilidade ela é chamada de vazia porque ela foi esvaziada no tocante aos seus elementos psicológicos. Dolo e culpa saem da culpabilidade, migram e vão parar lá no fato típico na conduta, tá? E esse dolo que está lá na conduta não é um dolo normativo, não é aquele dolo híbrido, dolo colorido, como era chamado no sistema neocantista. Não. O dolo do finalismo é chamado dolo natural, um dolo neutro, um dolo sem cor ou acromático. Cuidado com as expressões sinônimas. Eu sei que são expressõezinhas chatas, né, mas já foram cobradas em prova, por isso a gente está falando, né? Não estou inventando nada aqui. São questões teóricas que já foram exploradas em mais de uma oportunidade nos concursos públicos, por isso a gente tem que trazer isso para vocês. E qual é a diferença desse dolo natural? Porque é um dolo natural, um dolo acromático, um dolo sem cor, diferentemente do dolo normativo, híbrido, colorido do sistema neocantista. No dolo normativo, o dolo híbrido que nós falamos, ele tem 3 elementos. Vontade, consciência e uma consciência atual da ilicitude. Lembra disso? Ele que está lá na culpabilidade. Esse dolo sai daqui e migra para a conduta aqui. E se transforma num dolo natural. Só com 2 elementos, ele vai perder um elemento. Temos esse dolo natural, ele tem vontade e consciência. A consciência atual da ilicitude que estava aqui nesse dolo sai e dá espaço para a potencial consciência da ilicitude, que passa a ser um dos elementos normativos ali da culpabilidade. Então o dolo aqui ele é natural. No finalismo, a gente abandona o dolo que é lá da culpabilidade, um dolo híbrido, um dolo normativo, que exige uma atual consciência da ilicitude. Ele se torna um dolo natural com essa transformação aqui na conduta, com a chegada dele na conduta. Quando ele migra para a conduta, é um dolo natural, em que tem 2 elementos apenas, vontade e consciência. A consciência atual da ilicitude, ela se transforma em uma potencial consciência da ilicitude. Tá bom? Fácil? Então, essa consciência da ilicitude no finalismo, isso é importante para a aula de amanhã, tá? A consciência da ilicitude, ela é questão afeta a culpabilidade. Só a culpabilidade. No dolo natural, a gente só analisa vontade e consciência. Tudo bem? Então, ó, sistema clássico, se cair só para vocês sobre dolo.
Dolo no sistema clássico ou causal está onde? Está na culpabilidade. Então, uma teoria da culpabilidade que é psicológica. No sistema neoclássico, neocantista, o dolo está onde? O dolo também está na culpabilidade. Continua sendo psicológica essa teoria, só que ela é normativa. Lembre-se que ela é uma teoria neocantista, ela traz esses elementos normativos que são valorados no caso concreto. Então, é psicológico normativo, a exemplo da exigibilidade de conduta diversa, a exemplo desse dolo normativo. E o dolo e a culpa no finalismo, eles não estão na culpabilidade, eles estão aqui na análise do fato típico. Beleza? Então falamos de 3 teorias com vocês, trazendo, claro, aqui, né, o que é a essência para vocês, o que você tem que saber numa prova. Você colocando isso que eu estou falando numa dissertação, numa prova, você vai tirar a nota máxima, pode ter certeza. Como já caiu, por exemplo, no concurso de Espírito Santo, que foi anulado, como vem caindo nos concursos públicos no modo geral, caiu agora na PF, a diferença entre culpa e culpabilidade, muita coisa você consegue extrair disso que nós estamos falando. Então é importante você saber, entender essa evolução, né? Quem são os expoentes, no que se fundamenta, né? Entender essa questão do positivismo, das ciências naturais, dessa carga axiológica que é trazida pelos neocantistas, né? E aí vem a chegada do finalismo, que traz esse subjetivismo, né? O Weltz, o pai do finalismo, ele traz esse subjetivismo, o dolo aqui na conduta, uma conduta tem que ter finalidade. E aí a gente passa agora para o funcionalismo penal. Funcionalismo é uma teoria sobre conduta? Não, não é uma teoria sobre conduta, é sobre o sistema penal, sobre o funcionamento do direito penal. O que você tem que entender? Eu sei que quando a gente fala em funcionalismo penal, muitos se assustam, né? Não entendem muito funcionalismo, mas não tem grandes segredos aqui, né? Vou ser bastante pragmático também, a gente já está partindo para o final aqui. O que você tem que entender do funcionalismo penal? Quando se fala em funcionalismo, observe o seguinte, o que se busca no funcionalismo? Qual é a função do direito penal? Por que existe o direito penal? Qual é a principal função do direito penal? Eduardo, já ouvi falar no direito penal que tem a função de um direito penal de emergência, já ouvi falar em função simbólica do direito penal, em função seletiva. Sim, a gente tem várias funções do direito penal, mas eu pergunto, qual é a principal função do direito penal? E é isso que se discute no funcionalismo penal. O funcionalismo penal não é novo, ele surge a partir da década de 70, né? Então ela ganha força, essa teoria, as teorias funcionalistas são discutidas com ênfase na Alemanha a partir da década de 70, tá? E é justamente isso que elas buscam. Elas querem adequar a dogmática penal à missão do direito penal, a principal função do direito penal. Então, quando os funcionalistas eles vão edificar esse conceito dogmático de crime como um fato típico, um fato ilícito, a culpabilidade ou algum outro extrato, como a gente vai ver, eles vão edificar essas definições com base nessa missão, no que eles entendem, qual é a principal função de direito penal. E aí você vai observar que o conceito de conduta, por exemplo, vai levar em consideração qual é a principal função do direito penal. E aí você vai observar, então, que nós vamos ter 2 grandes vertentes aqui do funcionalismo. Então, falou em funcionalismo penal, você tem que lembrar de 2 idealizadores aqui. Nós temos Klaus Hoxin, da Escola de Munique, ele trabalha um funcionalismo teleológico, daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. E vocês têm que lembrar de Günther Jacobs, Escola de Bonn, ele trabalha com a teoria funcionalista sistêmica, uma teoria mais radical. Então, o Hoxin, uma teoria funcionalista moderada, e o Jacobs, uma teoria funcionalista radical, que eu gosto bastante, por sinal, tá? Bom, o que eles vão dizer, basicamente, né? Vamos falar o seguinte, ó. Teoria funcionalista teológica, só fazer a divisão deles e depois eu vou explorar rapidamente cada um. Quando a gente fala em teoria funcionalista, você tem que lembrar qual é a principal função do direito penal. Qual a principal função do direito penal para Klaus Hoxin? Ele vai dizer, que tem uma visão mais moderada, ele vai dizer, olha, a principal função do direito penal, o direito penal existe para essa função, a proteção de bens jurídicos. Claro que não são todos os bens jurídicos que merecem a tutela do direito penal, mas aqueles bens jurídicos mais importantes para um convívio harmônico em sociedade. Então, Hoxin trabalha isso. A principal função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos. Claro, pessoal, quando ele vai conceituar a conduta, quando ele vai trabalhar as definições, edificando esse conceito de crime, ele vai trabalhar com esse viés, que a missão do direito penal para ele é a proteção de bens jurídicos. Jacobs não concorda, vai falar, peraí, Hoxin, isso aí é balela, o direito penal não existe para proteger bens jurídicos. Hoxin fala, tá, Jacobs, para que existe então o direito penal? Ele vai falar, o direito penal, a principal função é a proteção do sistema.
O direito penal existe para proteger a própria norma. Então é claro que ele vai conceituar condutas e todas as definições que ele vai trazer é com base nessa missão do direito penal, proteção do próprio sistema. Então são duas vertentes funcionalistas, a de Roxin e a de Jacobs. Então vamos falar rapidamente delas aqui, ó. Funcionalismo teleológico, né? Surge então em 1970, essa de Roxin, ele publica uma obra chamada Política Criminal e Sistema Jurídico Penal. Tem expressões sinônimas? Tem. Então essa teoria funcionalista teleológica de Roxin também é chamada de dualista, também é chamada de moderada, já fiz esse alerta, e também é chamada de política criminal. Tá? Lembre-se, a obra dele é chamada Política Criminal e Sistema Jurídico Penal. Ele acaba inserindo a política criminal na dogmática do direito penal. Tá bom? Então, Roxin, essa visão mais moderada. Se você perguntar, Roxin, o que é crime? São esses três substratos, fato típico, fato ilícito e culpabilidade? Ele vai dizer que não. Roxin trabalha com fato típico, com fato ilícito, mas aqui ele vai retirar a culpabilidade e colocar a reprovabilidade. Ele não trabalha com um conceito puro de culpabilidade, como a gente vê nas teorias anteriores. Não. Ele vai trabalhar com reprovabilidade, um nome diferente, mas que no fundo é praticamente a mesma coisa. Na verdade, Otto já dizia isso, né? Que o Roxin ele vai acrescentar aqui na reprovabilidade mais um elemento, que é a necessidade da pena. Mas essa necessidade da pena, Otto vai dizer que o Roxin trabalha em todos os estratos, no fato típico, no fato ilícito e na culpabilidade. Então, culpabilidade não, é reprovabilidade. Roxin vai dizer que crime é fato típico, é um fato ilícito e que nós temos reprovabilidade. E quais são os elementos aqui nesse último extrato? A imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa, e aí vem a necessidade da pena, que ele vai trabalhar uma característica de prevenção geral. O Roxin ele vai dizer o seguinte, quando ele fala em necessidade da pena, imagine ele falando assim para nós, operadores do direito. Ele vai falar Eduardo, vai falar Elker, Maslow, enfim, vocês que estão aqui comigo. Corina, ele vai dizer o seguinte, olha, esse fato aqui é típico, e nós vamos chegar à conclusão que sim, analisando um caso concreto, sim, esse fato é típico. É um fato também ilícito? Sim, é um fato também ilícito. O agente não comprovou que agiu em legítima defesa, por exemplo. O juízo de reprovabilidade está presente? Sim, ele tem aqui a imputabilidade, ele é imputável, nós temos a potencial consciência de ilicitude, era exigível dele uma conduta diversa, aí ele vai indagar. Mas essa pena ela era necessária? A pena ela era necessária? A pena vai cumprir a sua finalidade? É isso que Roxin quer trazer no seu funcionalismo moderado. Muito louco isso, né, de Roxin? Você acha muito louco isso ou não? Será que é? Vocês vão ver que no finalismo também, a gente transportando essa ideia para o nosso modelo que é finalista, especificamente aqui no direito penal, nós vamos encontrar construções parecidas. Se a gente abrir o artigo 66 do Código Penal, o artigo 66 do Código Penal trabalha aquela atenuante genérica inominada, atenuante genérica de clemência. O juiz, quando vai aplicar a pena, lembre-se que atenuantes e agravantes, ele está aqui na segunda fase, né? Ele já superou a pena base e ele vai analisar se tem atenuantes ou agravantes. O juiz pode levar em consideração circunstâncias anteriores ao crime ou posteriores ao crime, as atenuantes genéricas inominadas, justamente para verificar, será que essa pena ela é necessária? Lembre-se que esse artigo 66 fundamenta para alguns aqui a teoria da co-culpabilidade do Zaffaroni. E veja, no finalismo, né? Veja como há uma pedra de toque. Outro instituto, claro, guardadas as devidas diferenças, mas outro instituto que a gente pode lembrar aqui é o perdão judicial, né? A possibilidade de aplicação do perdão judicial no momento da aplicação da pena, no momento da execução da pena, lembrando que o perdão judicial é uma sentença meramente declaratória, mas veja, o sujeito praticou um fato típico, um fato ilícito, ele é culpável e o juiz vai lá e aplica o perdão judicial. É o que o Roxin fala, mas a pena era necessária ou não? Então percebe que não é tão diferente assim, Roxin, do finalismo. O que o Roxin faz é que ele coloca aqui no lugar da culpabilidade, ele coloca o conceito de reprovabilidade. E qual é o conceito de conduta para Klaus Roxin? Claro, nesse Roxin está dizendo que a função principal do direito penal é justamente a proteção de bens jurídicos. Ele vai trabalhar em cima desse conceito a definição de conduta. Vai dizer que conduta é um comportamento humano voluntário que vai causar uma relevante e uma intolerável lesão
ao bem jurídico tutelado, ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Tudo bem? Agora, Jacobs não concorda, né? O Jacobs ele vai dizer o seguinte, vai dizer, olha, ele também trabalha com finalidade preventiva da pena, mas não visando, como faz o Roxin ali, a prevenção geral. Ele vai dizer prevenção da estabilidade do sistema. A crítica aqui que o Roxin vai sofrer, antes da gente falar do Jacobs, é justamente essa questão dele querer mudar a culpabilidade para colocar a reprovabilidade e a necessidade da pena. Mas é somente isso que recai principalmente as críticas do Roxin. No mais, as teses do Roxin são bem aceitas, são aplaudidas pelos doutrinadores. A única crítica principal reside aí nessa questão da reprovabilidade ao invés de culpabilidade, tá? E aí vem a outra vertente funcionalista, o funcionalismo radical, o funcionalismo monista de Jacobs. Jacobs, se você perguntar, Jacobs, o que é crime? Você concorda com o Roxin? Eu sei que para você a função principal do direito penal não é a proteção de bens jurídicos, como faz o Roxin, mas sim a proteção da própria norma, né, do próprio sistema. Aquele que viola o sistema, nós temos que puni-lo justamente para dizer que o sistema funciona, que o sistema ele é eficaz. Mas você, Jacobs, concorda com o Roxin que crime é fato típico, fato ilícito e praticado por alguém que tem reprovabilidade? Ele vai dizer que não. O Jacobs volta a colocar a culpabilidade como o substrato do crime. E a culpabilidade como nós conhecemos lá do finalismo, como imputabilidade do agente, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá bom? E ele vai dizer então que o conceito de conduta é que, comportamento humano voluntário, causador de um resultado, claro que ele vai falar aqui da missão dele, né? Para ele, a principal função do direito penal não é proteção do sistema. Então ele vai dizer que conduta é um comportamento humano voluntário causador de um resultado que viola esse sistema. O agente criminoso, ele é inimigo desse sistema. Eu quero que vocês notem o seguinte, a gente trabalhou aqui as questões da culpabilidade, né? Vindo lá do causalismo, do sistema clássico, neoclássico, finalismo, o funcionalismo de Roxin, o funcionalismo de Jacobs, e a gente percebe que não acaba fugindo muito desses três elementos, né? Imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa. De fato, é assim. As outras teorias, se você pegar lá, Bibbs-Anton também vai se valer dessa estruturação, mas a grande discussão atual da culpabilidade justamente reside aí na questão do livre-arbítrio. Pessoal, diante de tudo isso, qual é a teoria que é adotada pelo Código Penal? Se cair na sua prova, dessas teorias que nós trabalhamos aqui em relação à conduta, qual a teoria adotada pelo Código Penal? O Código Penal ele trabalha com finalismo, tá? O Código Penal, então, ele é finalista desde a reforma de 84. Discute-se se esse é um finalismo bipartido, crime é fato típico, ilícito e culpabilidade seria um pressuposto da aplicação da pena, ou se é uma teoria tripartida, crime como fato típico, ilícito praticado por alguém que tem a culpabilidade. O que prevalece é a teoria tripartida, como eu já fiz esse alerta. Mas a doutrina moderna, ela também trabalha com o funcionalismo de Roxin. Claro, não com aquela ideia da reprovabilidade, né, e necessidade da pena, mas muitas ideias de Roxin, elas são absorvidas pelos doutrinadores modernos. Por exemplo, a principal missão do direito penal, que é a proteção de bens jurídicos de forma subsidiária, afinal de contas, o direito penal, ele é a última ratio, né, do direito penal. A gente tem a intervenção mínima, que é um princípio fundamental e implícito aqui, que é essa necessidade de aguardarmos todas as demais esferas de controle fracassarem, para aí sim a gente lançar a mão do direito penal, a subsidiariedade ou a fragmentaridade do direito penal. Trabalha-se já com imputação objetiva, que foi trazida por Roxin. Então, de fato, nós temos essas teorias em constante evolução, mas o direito penal, o nosso Código Penal, ele trabalha com o finalismo, tá? Agora ativei aqui para vocês tirarem dúvidas, a gente tem aí 3 minutos praticamente. Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês? É um tema complexo, eu sei disso. Trouxe para vocês aqui o que há de mais importante, como eu disse. Valeu, pessoal, obrigado. Espero que tenham entendido realmente. Sem slide, são 45 minutos. Claro que num curso normal a gente explora muito mais isso e a gente trabalha todos os estratos do crime, tá? Zaffaroni, tipicidade conglomante, vou falar rapidamente, Diogo, para você. Então foi uma revisão bem, assim, o supra-sumo, mas que dá para vocês matarem muitas questões de prova. Entrem e comecem a fazer questões de prova para vocês verem como com essa
essas indagações vocês vão acertar. E lembre-se, então, que nós adotamos aqui com o finalismo a teoria normativa pura, e amanhã a gente vai avançar nela, porque nós vamos trabalhar as teorias do erro, que eu sei que é um ponto também difícil. Só para lembrar aqui, acho que o Diogo Araújo perguntou aqui sobre a tipicidade conglobante do Zaffaroni, né? O Zaffaroni, então, mestre argentino, ele vai falar o seguinte: essa live vai ficar aqui, pessoal, vai ficar no meu IG, tá? O Zaffaroni vai falar o seguinte: olha, ele não vai concordar com a tipicidade meramente formal, né? Aquela tipicidade que a gente, o sujeito vai lá e subtrai um sonho de valsa num supermercado. Então ele subtraiu, isso tem tipicidade formal. Beleza, ele não vai se conformar com isso. Com o avanço dessas teorias, surge também a tipicidade material, que fala que tem que haver uma efetiva lesão ao bem jurídico. Mas o Zaffaroni vai dizer, olha, a tipicidade é mais do que isso. A gente tem que analisar a tipicidade formal, material, mas também a antinormatividade. Significa que o fato, para ser típico, ele deve contrariar o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas uma norma do direito penal, por exemplo. Não pode, por exemplo, alguém ser punido pelo direito penal, o direito penal dizer ali que é crime, um fato que um outro diploma, ele determina que seja praticado. Então, vou trazer o exemplo dele para dizer qual é mais fácil, né? Pessoal, se não der tempo aqui, manda no direct que eu vou responder para vocês, tá? O exemplo do Zaffaroni é do oficial de justiça, né? Ele fala, olha, o oficial de justiça tem uma ordem judicial determinando que ele vai lá e sequestre o bem do devedor. Então ele vai lá cumprir uma ordem. O oficial de justiça chega lá, sequestrou o bem do devedor, trouxe lá o veículo para o pátio lá do fórum, por exemplo. Em tese, está lá, subtraiu para si coisa alheia móvel. Um fato típico de furto, que para a teoria tradicional vai dizer que não há crime. Por quê? Temos um fato típico, mas não é ilícito. Lembre-se que nós temos o caráter indiciário, é uma presunção de ilicitude, mas essa presunção ela cai por terra porque o agente vai provar que ele praticou o crime no estrito cumprimento do dever legal. Então, se ele praticou um fato típico de furto, mas que não é ilícito porque está no estrito cumprimento do dever legal. E o Zaffaroni vai falar, puta, mas sacanagem você apontar o dedo para o oficial de justiça que está cumprindo uma ordem do juiz, uma ordem que é legal, e vai falar para ele que ele praticou um fato típico de furto? Não. Isso aí não seria uma ordem jurídica, né? Porque o CPC determina que o oficial de justiça cumpra as ordens judiciais. Isso aí não seria uma ordem jurídica, seria uma desordem jurídica. O direito penal está tipificando comportamentos que outro diploma, no caso o CPC, determina. Então haveria uma bagunça, né? Uma desordem jurídica. O Zaffaroni vai falar, para haver tipicidade tem que haver uma contrariedade ao ordenamento jurídico como um todo. Então, para ele, nesse caso, nem tipicidade há. O agente que age no estrito cumprimento do dever legal não pratica sequer um fato típico. Então, nas duas, para a teoria clássica ou a tipicidade conglobante, não há crime nos dois casos. Só que para a teoria clássica há fato típico, mas não ilícito. Para Zaffaroni não há nem fato típico. A grande jogada aqui é você entender o seguinte, que para o Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito não excluem a ilicitude. No Código Penal, no artigo 23, você vê lá, não há crime, né? Vai haver exclusão da ilicitude diante do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Está lá, a teoria clássica diz isso. O Zaffaroni fala, não, está errado. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito não excluem a ilicitude, excluem a própria tipicidade. Se a norma determina que o agente age daquela forma, exclui a tipicidade. Se há uma norma que tolera que o agente age daquela forma, exclui a tipicidade. O exercício regular do direito. Também concordo com o Zaffaroni. O Eduardo Machado que está dizendo isso, eu concordo com ele. Imagina aquele cidadão, qualquer do povo não pode prender em flagrante? Qualquer do povo vê um crime acontecendo e prende o camarada em flagrante, captura ele ali, leva para a delegacia. Chega o criminoso e fala para o delegado, fala, doutor, ele praticou crime aqui, porque ele me trouxe à força, constrangimento ilegal nele. Para a teoria clássica, ele praticou um fato típico de constrangimento ilegal, mas não é ilícito, porque está no exercício regular do direito. Zaffaroni fala, não, isso aí não é nem típico, ele está no exercício regular do direito, tem uma norma que autoriza ele agir dessa forma, o CPP não autoriza, então o Código Penal não pode incriminar, nem típico é. Você já mata aqui na tipicidade conglobante. Tá? Então esse que é o grande detalhe. Na tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito deixam de excluir a ilicitude e excluem a própria tipicidade. Mas no frigir dos ovos é aquela história, né? Não há crime para nenhum dos dois, basta você saber o fundamento aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de todos vocês. Dúvidas, continuem mandando aí, já vai estourar o tempo aqui, vai cair a nossa live. Eu espero vocês amanhã para teorias do erro, tá bom?
Grande abraço, um excelente semestre para todos nós aí, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado aí, pessoal.